Isso ensina eles que quando eles tiverem um problema, eles podem correr para o Senhor para resolver esse problema. Não é só ir para a igreja. Você precisa discipular o seu filho. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Estou muito feliz de trazer o vídeo de hoje para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre culto no lar, como você já viu aí no título. Vou compartilhar a nossa história com o culto no lar, como que a gente começou. E basicamente o culto no lar a gente faz com as crianças, né? A gente começou a fazer desde que as crianças chegaram. Desde que as crianças chegaram não, né? Um pouco depois delas terem chegado, mas a gente vai conversar sobre isso. Se você se interessa por esse assunto, já deixa um like nesse vídeo, já manda para uma amiga que pode se interessar também. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque assim você vai continuar recebendo os meus vídeos. Então vamos lá, vou começar um pouco compartilhando como foi a nossa história aqui. Hoje nós temos 3 filhos. Quando eu tinha o Noah só, a gente não fazia culto no lar com ele, apesar da gente já ter esse interesse, essa vontade assim no nosso coração. Qual casal cristão que não tem vontade de instruir ali seus filhos no caminho do Senhor? Mas a gente tinha esse interesse, a gente pensava em fazer, mas a gente não fazia. E a gente passou um tempo, só que a gente sempre fazia assim, um devocional aqui, um devocional ali, lia uma historinha da Bíblia, nos momentos de leitura ali com ele mesmo. Mas a gente não tinha esse momento intencional de parar e fazer um culto no lar com o nosso filho. E aí, quando chegou o Oliver, eu fiquei com isso mais em mim. Eu queria muito fazer. E eu lembro que eu conversei com o Fred algumas vezes, mas em 2023 já tinha assim, essa vontade de fazer. Já tinha conversado com o Fred algumas vezes, mas o Fred... Na cabeça do Fred, ele queria fazer uma coisa muito elaborada. Então ele queria parar, organizar, assim, um mês de palavras para dar para as crianças e colocar, assim, a música conectada com a palavra e não sei o que. Ele queria fazer um trem. Como você pode prever, quando você quer enfeitar demais, o trem nunca sai. Talvez vocês escutem os ruídos aí de fundo, os meninos estão ali, estão sendo cuidados. E eu estou sem microfone hoje, mas... continuemos. E aí, teve um dia, eu tava na virada do ano, assim, reunião de casal da virada do ano. Fred e eu estávamos conversando sobre as metas, assim, pro próximo ano. Eu falei, a gente vai começar a fazer o culto no lar. A gente pode usar qualquer material. Sei lá, vamos dar um jeito, a gente vai começar a fazer esse trem. E aí, já tinha o Noah e o Oliver, né, que são os 2 mais velhos. E aí, quando deu 1º de janeiro, a gente começou a fazer e depois a gente nunca mais parou. Eu acho que foi no ano de 2024, da virada de 2023 para 2024. E essa foi a melhor coisa que a gente fez, sabe? Não ficar pensando demais ou tentando planejar demais, enfim. A gente fez e foi a melhor coisa para tirar a gente daquela inércia que a gente tava. Então foi muito bom ter feito isso. Isso é um conselho que eu dou sempre, assim. Se você tem a vontade de fazer, não tem ali, não sei direito como, só começa. No caminho, você vai aprendendo, vai fazendo, vai lapidando. Então, várias coisas que a gente faz hoje, a gente fazia totalmente diferente no começo, a gente errava muito mais. E a cada vez a gente vai melhorando mais nessa questão do culto no lar. A gente vai sendo lapidado mesmo, lapidando as crianças. É até uma coisa muito positiva o culto no lar, já entrando na segunda parte ali, né, que eu queria falar, assim, por que é uma bênção fazer o culto no lar? E uma coisa muito positiva do culto no lar é as crianças aprenderem a se portar num culto. Então, se você leva seus filhos à igreja, você não vai fazer igual na igreja, né? Não é uma palavra tão longa, enfim. Mas a criança vai começar a saber se portar no ambiente com a reverência, com o respeito. Então, isso a gente vai ensinando dia após dia, pouco a pouco. Isso é uma coisa muito positiva. A gente ensinar a criança a se portar com reverência, ter respeito, saber a hora da oração, ficar calado, saber a hora do louvor, poder louvar ali, como louvar. Então, os meus filhos, eles são muito expansivos e empolgados. Então, na hora do louvor, eles gostam de, sabe, fazer bagunça. E aí a gente vai lapidando. Não, a hora do louvor não é hora de bagunça. A hora do louvor é hora de levantar as nossas mãos, cantar. Pode bater palma, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, isso é uma coisa muito positiva. A hora da palavra. Então, a hora da palavra, você vai ouvir o que o pastor vai falar, você vai ouvir o que o papai vai falar ou a mamãe. E aí, a gente depois pode conversar sobre isso. Enfim, a gente começou com os nossos filhos muito novinhos. Então, a forma de fazer com crianças muito novas é diferente da forma de fazer com crianças mais velhas. E a gente vai conversar mais sobre isso também. Assim, gente, o culto no lar, ele é uma coisa muito importante, assim. Se você não consegue ter tempo para fazer atividades com seus filhos sensorial, se você não tem tempo para fazer, enfim, aquelas coisas que a gente se cobra, que a gente vê nas redes sociais, você não tem tempo para nada. Mas se você consegue fazer o culto no lar, essa é a coisa mais importante que você vai fazer com o seu filho. Sabe, assim, é a coisa mais importante. O Fred traz alguns dados sempre assim, da quantidade de crianças que crescem sem o culto no lar, né? São
criadas na igreja, mas crescem sem o culto no lar e vão para a universidade, vão para o mercado de trabalho, enfim. Principalmente na universidade, a porcentagem de crianças, né, adolescentes ali, que se desviam depois do caminho do Senhor, depois que saem da casa dos pais, depois que não são mais obrigadas a ir para a igreja pelos pais, é assustadora, é muito grande. Então, assim, não é só ir para a igreja. Você precisa discipular o seu filho. E não tem outra forma de discipular seu filho a não ser estudando com ele as escrituras, estando presente ali com ele naquele ensino, ensinando no caminho, não ensinando o caminho. É muito fácil a gente apontar o caminho, mas viver uma espiritualidade e um crescimento espiritual junto com os nossos filhos é muito precioso. Então, assim, é muito importante. É tão importante que os puritanos levavam tão a sério a questão do culto no lar que se você deixasse, você homem, deixasse de ensinar os seus filhos, deixasse de fazer o culto no lar com seus filhos, você entrava em disciplina eclesiástica. Você podia ser impedido de tomar a ceia do Senhor por estar não cumprindo o seu papel dentro do seu lar. Olha que sério, é muito sério. A Bíblia fala que o homem é o cabeça, o homem é o pastor do lar. Ele precisa direcionar a família dele. Esse papel de fazer o culto no lar com a família é uma responsabilidade do homem, do pai. É uma coisa muito séria. Eu nem ia indicar, mas vou indicar aqui. O Fred fez um curso específico falando sobre culto no lar. Nesse curso, é um curso bem baratinho, não lembro agora quanto que é. Mas nesse curso ele fala mais especificamente aos homens também. Então tem aulas específicas pro homem, como pastorear o seu lar. Tem inclusive um livro também que eu vou indicar aqui rapidinho, que eu lembrei agora. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei. É esse aqui, Pastores da Família. Ele é um livro excelente. O Fred fala desse livro lá no curso. E eu indico, se seu marido tá assim, meio que querendo, meio na beira, não sabe muito bem como fazer, não sabe muito bem o seu papel, eu vejo que isso também é uma falha, assim, a gente casa e a gente não sabe o nosso papel dentro do casamento, dentro de uma família, como mãe, qual é o meu papel, o que eu tenho que fazer, como fazer, enfim. Então eu acho que as leituras ajudam muito nisso. Essa leitura com certeza pode abençoar seu marido, então dá de presente pra ele. Eu vou deixar todos os links dos livros que eu indicar aqui no box de descrição, tá bom? Então agora eu vou pra uma parte de falar como que é a estrutura do nosso culto no lar, pra vocês entenderem o que a gente faz. Como os meninos são muito pequenos ainda, né? O meu mais velho hoje tem 5 anos, então a gente faz de uma forma muito mais tranquila. Se você tem filhos mais velhos, você pode aprofundar mais, conversar mais. Mesmo assim, mesmo tendo filhos mais velhos ou adolescentes, não é bom que seja uma palavra muito extensa, porque como é uma coisa diária, é pra ser ali. Um gostinho, conversar sobre aquilo, tentar trazer pro cotidiano daquela criança ou adolescente. Enfim, tenta ser... Uma coisa muito importante é fazer com que esse momento não seja um momento enfadonho, não seja um momento chato, não seja um momento, fazer o culto no lar, sabe? Tenta trazer alguma coisa ali que você ora pro Senhor te direcionar, para que esse momento não seja um momento chato para sua criança, para o seu adolescente, para que seja um momento gostoso de ter ali uma partilha, de ter, sabe, esse momento com você. E aí, como que é a nossa estrutura? A gente começa chamando a família, né? Aí senta todo mundo, a gente começa com uma oração. Então a gente faz a oração agradecendo ali pelo dia e pedindo pro Senhor falar conosco através da palavra dele. Basicamente essa estrutura de oração mais simples, assim, só pra começar rapidinho. E aí a gente vai pra uma música, a gente canta uma música, como o Fred toca, a gente vai, toca e canta a música e tal. Se não tivesse violão, a gente podia cantar, a gente podia colocar na Alexa pra ouvir alguma música, podia cantar só as vozes mesmo, que isso não seja um impedimento, tá? Mas é muito legal, até para ensinar as crianças a forma de louvar ao Senhor. Depois a gente vai para leitura bíblica ou a leitura de algum devocional. Eu gosto de usar devocionais para as crianças por causa da idade. Tem uma ilustração ali que ajuda na compreensão. Às vezes a gente faz isso com alguns amigos, de quando tá todo mundo junto, fazendo um devocional ali no dia, a gente faz alguma encenação, tipo assim, Jesus estava na tempestade, não sei o quê, aí faz a tempestade, enfim, a gente já fez com os amigos, é bem legal também. Então você tentar trazer de forma ali, que a criança vai entender, para não ser uma coisa enfadonha, para não ser um texto muito grande, não pode ser, não traumatiza seu filho, entendeu? Não pode ser uma coisa chata, não pode ser uma coisa, sabe? E eu gosto muito de usar devocionais, porque o devocional a gente começa ali, lê o primeiro, lê o versículo, lê a descrição ali, é uma coisa que te ajuda, é uma coisa que alguém pensou, que alguém fez.
e te ajuda ali a entender o texto, e aí você pode conversar com a criança sobre, na linguagem dela. No final desse vídeo eu vou deixar os materiais que eu indico, tá? Mas uma coisa que eu queria falar pra vocês, na hora que vocês forem escolher materiais, ou devocionais, ou até pra vocês também, fujam de devocionais que exaltam muito a criança. Ai, porque você é a imagem de Deus. Ai, porque você é isso, você é aquilo. Foca tanto na criança que não apresenta a história da redenção, não apresenta as histórias da Bíblia. Sempre tá focando ali, voltando pro eu. Então a gente não quer isso, a gente quer devocionais que ensinem as histórias da Bíblia, que ensinem que o pecado entrou no mundo, que ensinem que o Senhor veio e morreu pelos nossos pecados, que ensinem sobre a história da redenção. Então a gente não deve apontar o tempo todo para nós. Tem alguns devocionais que apontam demais para criança ou que ensinam as coisas de uma forma muito rasa. Não subestimem as suas crianças, elas conseguem entender. Eu vou deixar várias indicações no final, como eu já disse, então a gente conversa mais sobre isso daqui a pouco. Calma. E aí, depois que a gente conversa sobre esse assunto, aí eu gosto sempre, que eu tava falando sobre o devocional, né? Eu gosto sempre de começar e ir até o final com esse devocional, depois eu começo o outro. Então, agora, por exemplo, a gente tá lendo uma Bíblia infantil no culto. Então, tem as histórias já, com o versículo, a história da Bíblia ali, contando. É uma Bíblia que eu achei mais resumida, eu vou até mostrar pra vocês depois. E no final a gente conversa um pouquinho sobre. É uma coisa rápida. Então, a gente faz essa conversa sobre o assunto, no final, lê, conversa sobre o assunto. E no final a gente faz uma oração pra finalizar o culto. E é isso. Crianças pequenas, gente, 10 minutos a gente faz o culto, entendeu? É um momento muito rápido. E é legal também até trazer pro culto, assim, pedidos de oração, tem alguém da família doente, tem alguém precisando de alguma coisa, enfim. É legal envolver as crianças na rotina, na vida espiritual da família. Então, por exemplo, acontece algum problema na nossa família, sei lá, a gente precisa de uma resposta de oração, a gente precisa clamar ao Senhor por alguma coisa, alguma questão financeira, alguma questão de saúde, alguma coisa aconteceu e a gente precisa clamar ao Senhor, a gente tá com aquela aflição ali, por que não? Mas avaliem ali, né, o que vocês vão compartilhar com os filhos, a idade dos filhos, mas assim, por que não pedir ao Senhor junto com os seus filhos, sabe? Envolver os filhos nisso, então isso é muito legal. Envolver os filhos na vida de oração de vocês. Mostra para os filhos de vocês que quando vocês têm um problema, vocês correm ao Senhor para resolver esse problema. Isso ensina eles que quando eles tiverem um problema, eles podem correr para o Senhor para resolver esse problema, para o Senhor ajudar eles ali naquela questão, porque o Senhor sustenta. Então é muito mais legal, é muito especial. Nós, além de ensinarmos para os nossos filhos que o Senhor é um Deus provedor, quando a gente necessita, a gente ora pra ele e ele provê pra gente, sabe? A gente mostra na prática. Então, é muito especial, assim, a gente envolver os nossos filhos na nossa vida espiritual, na vida ali da família, assim. E aí, os nossos filhos vão crescendo e a gente vai ensinando no caminho, né? A gente vai vivendo ali, às vezes mostrando vulnerabilidades, às vezes mostrando que a gente também erra, que nós não somos perfeitos. Nossa, é uma questão tão importante, assim, porque é muito fácil a gente tender a corrigir os nossos filhos, a falar com eles como se a gente soubesse das coisas, como se, porque eu nasci primeiro, então eu sei muito mais que você. A gente sabe muito mais que eles, mas é muito importante também a gente mostrar vulnerabilidade, que a gente também erra às vezes, e que a gente vai pra palavra e a gente é exortado na palavra, enfim. E antes de passar para os materiais, eu queria só falar pra vocês também de outras coisas que eu gosto de fazer, além do momento do culto no lar, que envolvem as crianças nesses momentos de ensinar no caminho. Então eu gosto de memorizar versículos bíblicos. Admito que eu estou um pouco capenga ultimamente com os versículos. A gente estava memorizando um por semana bonitinho. E aí tem algumas semanas, às vezes a gente memoriza uns versículos maiores, tem algumas semanas que a gente foca em outras coisas, mas eu gosto muito de ter um versículo por semana, isso é muito bom pra eles e pra gente também. Então fica uma sugestão também, assim, de coisa pra você implementar. Pega versículos menores, crianças muito pequenas conseguem memorizar, sabe? Com a mente fresca, então eles conseguem memorizar com muita facilidade. Às vezes a gente não dá a oportunidade pra eles memorizarem. Então, assim, fica de conselho e de sugestão aí pra vocês. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é a leitura do catecismo em outros momentos que não seja o momento do culto no lar. Por exemplo, tomou café, aí se você faz o culto no lar em outro horário, você pode usar o catecismo de Westminster. Gente, catecismo não é só da Igreja Católica, tá?
Uma seguidora esses dias me perguntou, o catecismo não é da igreja católica? Por que você está indicando catecismo? Você não é protestante? Como é que você está indicando um trem da igreja católica? Eu não entendi. E aí o catecismo é basicamente um modelo de estudo ali de coisas relacionadas à nossa fé. Então, esse modelo de estudo de catecismo é com perguntas e respostas, é isso. Então, a gente tem o Catecismo de Westminster, eu vou indicar ele para vocês nos materiais, vou deixar o link dele aqui embaixo também. Mas a gente tem um ilustrado, então a gente faz as perguntas. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Então a criança vai memorizando as perguntas e as respostas, bases da nossa fé. Eu não sei isso, gente. Eu cresci na igreja, entendeu? Tem muitas coisas lá que eu não sabia. Outras coisas que eu gosto muito de fazer é orações antes de dormir, antes de fazer uma refeição. Tem inclusive um livrinho muito legal que eu vou indicar com orações para vários momentos do dia. Eu vou indicar daqui a pouco. E agora a gente vai para a parte de materiais. Eu vou indicar vários materiais para vocês, para filhos mais novos, para filhos mais velhos, para leituras mais rasas, para leituras mais profundas, enfim. Vamos para essa parte agora. Pouquinha coisa, né? Graças a Deus. Vou começar pelo último que eu citei aí, que é o das orações. Ele é da Tish Harrison Warren. Pequenas orações para dias ordinários. E aí, basicamente, as ilustrações são uma fofura. Olha só que lindo. E, basicamente, orações para quando eu perder alguma coisa, quando eu quebrar alguma coisa, para esperar, para a hora do descanso, para ser criativo. Várias orações, assim, para momentos cotidianos do dia. Então, isso aqui, gente, é tão legal. Tem uma oração aqui que a gente sempre faz, que é... Tem oração para a hora de comer e oração para quando eu preciso comer algo que eu não gosto. Essa oração. Todas as vezes que os meninos vão comer alguma coisa que eles não gostam, eles falam, mamãe, pega o livro pra gente fazer oração. E aí ela fala assim, Senhor, eu preferia estar comendo outra coisa. Eu me pergunto se o Senhor também já teve que comer algo que não gostava. Mesmo assim, me ajude a ser grato, pois eu sei que essa comida vai fazer meu corpo forte. Que eu dê glória ao Senhor por todas as refeições, inclusive aquelas que eu tenho que comer mesmo assim. Então é muito legal. E eu acho tão rico a gente pegar orações assim de outras pessoas, né? É basicamente, gente, o que a gente faz com salmos, né? A gente pega várias orações ali e usa pra... A gente pega emprestado ali pra usar nos nossos momentos com o Senhor. Às vezes expressar o que a gente não consegue. Essa oração aqui pra hora de comer, por exemplo, também. Pai do céu que faz coisas boas, o Senhor alimenta a sua criação com amor. Agradeço ao Senhor pelo fazendeiro que cultivou a comida, pelo tio da horta que plantou a semente, pela abelha que ajudou a planta a crescer, pelos trabalhadores que juntaram a colheita e pelas mãos que prepararam essa comida. Então, isso aqui, gente, não ia sair da minha cabeça com essas palavras, entendeu? Então é muito legal a gente ter essa ajuda ali com as palavras, vai aumentando o nosso vocabulário, vai aumentando o vocabulário da criança. A criança vai entendendo que para coisas ordinárias, ela pode orar ao Senhor. Eu vou fazer mais ou menos por idade, então isso que eu vou falar primeiro, assim, não tem muito de criança muito pequena, porque eu uso desde sempre, assim, com os meninos, mas eu vou fazer... Os primeiros são para os mais novos, assim, então eu vou falando com vocês. É essa aqui, ó, a maior de todas as histórias. Ela é uma bíblia, eu gosto muito que é de capa dura, e ela tem esse negócio pra marcar, porque você não vai sentar e ler tudo de uma vez. E aí, ela tem 10 capítulos, e ela tem essa ilustração, assim, sabe? Com formas geométricas e tal, as ilustrações são bem características desse autor. Eu acho a forma que ele escreve bem legal, mas é uma coisa mais enxuta mesmo, pra crianças mais novas, sabe? Mas muito bom, muito compatível, assim, com a Bíblia, muito fiel à Bíblia. E é pequeno, então você consegue ler um capítulo, pega umas 2 semanas, você consegue ler um capítulo ou metade de um capítulo por dia ali, e você consegue concluir de forma rápida. Eu gostei demais de ler com as crianças essa aqui, inclusive a gente ganhou de presente de uma amiga. Mas essa Bíblia que eu sempre indico, vocês já cansaram de me ouvir falando dessa Bíblia, né? Mas eu gosto muito dela. Vou falar dela rapidinho, porque eu acho que quem me segue no Instagram já cansou, porque eu falo muito dela. Mas ela é uma Bíblia muito legal. As ilustrações tem gente que não gosta, mas eu gosto. Ela tá toda acabada, a minha bichinha. Olha aqui, gente. Tá toda rasgada. É porque eu tenho ela desde que eu não é pequena. Ela tem uns 4 anos já. E os meninos folheavam muito ela. Mas é uma Bíblia, gente. O nome dela é Todas as Histórias Sussurram Seu Nome. E basicamente, ó, tem bastante escrita. Basicamente, ela pega várias histórias da Bíblia, né? Não é a Bíblia inteira, mas tem muitas histórias da Bíblia. E em cada uma das histórias, ele sempre consegue, de alguma forma, conectar com Jesus, que é
maravilhoso, gente. Porque aí as crianças vão sempre saber que a Bíblia é sobre Jesus, entendeu? Todas as histórias, Davi e Golias é sobre Jesus. A Torre de Babel é sobre Jesus. É tudo sobre ele. Então, nessa Bíblia, gente, essa Bíblia aqui é uma bênção para adultos. Porque tem muita gente que não sabe que as histórias todas são conectadas a Jesus. Então, essa Bíblia eu sempre indico, sempre indicarei. Amo muito. Inclusive, é uma ótimo para dar de presente também. E aí, continuando nas Bíblias infantis, essas ali eu já fiz com os meninos. Eu tô fazendo essa agora, foi a última que eu comprei. É do N.T. Wright. Ele é bem respeitado aí no mundo cristão. Depois que eu comprei essa Bíblia, quer dizer, antes de comprar, eu vi várias coisas sobre ele, assim. E o que eu tô achando, né? Ela tem muitos capítulos, né? Cada página é uma história. É no mesmo estilo da do Esmilinguido, assim, ó. Tem o título, a história da Bíblia e onde você consegue encontrar isso na Bíblia. Então, você consegue... Aí, na outra página, isso é legal para as crianças, né? Porque na outra página tem uma ilustração. Então, tem a história de um lado, a ilustração do outro. E todas as páginas são assim. Todas as histórias são só uma página e outra página é uma ilustração. As ilustrações são legais, são bonitas. E você também aqui embaixo tem como relacionar... Essa aqui não tem, mas essa aqui tem como relacionar com outras histórias. Então, esse aqui, Adão e Eva saindo do jardim. Aí ele conecta com o reino de Deus está chegando e o exílio, que são outras histórias que também estão aqui. E aí ela é bem grande, ó, bem grossa. Tem muitas histórias, dá pra fazer por bastante tempo. A gente tá seguindo ela e eu estou gostando. Só que eu tenho uma ressalva assim, se é uma criança pequena, ok. Mas o meu filho de 5 anos, por exemplo... Gente, esses dias eu tava lendo com ele e aí eu li a história de quem? De Jacó. Foi de Jacó? Deixa eu ver. E aí, por exemplo, na história de Jacó, ele trata de 3 assuntos que dava muito pra tratar muito mais profundamente, mas ele trata de forma mais enxuta. Então, para crianças menores, tipo até 4 anos ali, perfeito, porque é uma coisa enxuta, a criança vai entender a história, vai aprender sobre a história, beleza. Mas se você quer trazer um ensino mais aprofundado, eu vou indicar depois um outro material que é maravilhoso. Mas aí eu contei a história de Jacó e no final aqui ele conta rapidinho que o anjo lutou com Jacó e já finalizou. E aí mudou o nome dele, né? No final. E aí o meu filho de 5 anos virou pra mim e falou: mamãe, mas essa história aí não é verdade, porque o anjo feriu a coxa de Jacó e Jacó ficou manco. Aí eu falei, tudo bom. E aí eu contei pro meu filho, essa história é resumida. Então na Bíblia realmente tem que Jacó ficou manco depois que ele lutou com o anjo, mas aqui nessa Bíblia não tem todos os detalhes. Então é isso que eu falo pra vocês, gente, não subestimem as crianças, porque se você apresenta a história, se você lê, se você tem compromisso com a história ali, em ler pra criança, em desenvolver isso nela, ela vai se atentar aos detalhes, ela vai pegar coisas assim, ela, sabe, ela vai sugar aquilo vai entrar. Então várias vezes, assim, uma vez a minha irmã, isso aqui é mais pesado, uma vez a minha irmã tava falando com ele sobre o adultério. Eles estavam falando sobre os 10 mandamentos e aí chegou no não adulterarás. Aí o Noah falou, o que é adultério? O que é adulterarás? Aí ela explicou que a mamãe é casada com o papai, então eles não podem se casar com outras pessoas, não podem se relacionar com outras pessoas. Aí ele falou, mas e aquela história daquele cara que tinha 2 esposas? Eu acho que era Jacó também. Que ele tinha 2 esposas, como é que era? Aí minha irmã foi explicar que naquela época era aceito, mas ainda era pecado, também era pecado, não é porque era cultural que não era pecado. Enfim, e aí ela explicou pra ele e tal, e eu acho isso muito interessante, porque pra essa pessoa que cresce nesse contexto de ser exposto à Bíblia e fazer questionamentos e ter esse espaço pra fazer questionamentos, essa pessoa não vai ser enganada, entendeu? Quando for lá adolescência e adulto, essa pessoa vai saber questionar. Não, mas na Bíblia não tá falando isso. Então a gente cria essa bagagem de... Eu não tô aqui pra exaltar meus filhos, nem a criação deles. Eu estou aqui compartilhando com humildade, porque eu sei que é só a graça do Senhor, gente. Mas assim, eu trouxe esses exemplos mesmo pra exemplificar, assim, e pra encorajar vocês. Compartilhem as histórias da Bíblia, leiam pros seus filhos, invistam na vida espiritual deles, no crescimento ali do Senhor, porque eu sei que o Senhor vê o nosso esforço, isso não é em vão. Então, é isso. Próximo, gente, esse tem um lugar muito especial no meu coração, que é o Sabedoria para Crianças
Sabedoria para Crianças. Você faz os estudos junto com a família Miller. Gente, eu amo tanto. Esse aqui é sério, eu quero fazer de novo com as crianças. Eu terminei já e eu quero ler de novo, porque eles são... Nem sempre é curto esse aqui. Ele tem uns que são mais compridinhos mesmo. Mas são todos em provérbios. E aí, ó, tem o versículo, aí tem a leitura. Às vezes, ó, esse aqui, por exemplo, é 4 páginas. E aí, mas é tão bom, gente. E traz, assim, aí alguns têm ilustração também. Ele traz, assim, coisas muito do cotidiano ali. E é uma família, num tempo antigo, não sei exatamente quando... Mas é tão legal, é tão bom. Isso aqui eu indico demais, assim. Se você tá procurando material novo, já leu algumas bíblias, enfim. Esse aqui é um ótimo material. Eu gosto muito dele. Catecismo de Westminster, que eu indiquei pra vocês também, que é o Perguntas e Respostas sobre a fé. Então, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse que a gente gosta de fazer com as crianças perguntas no dia a dia mesmo. Ah, vamos memorizar aqui uma pergunta. Aí vai, chama a criança. Ou então, depois do almoço ou na hora do almoço. Ah, vamos falar aqui, filho. Qual é a obra da criação? A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias e tudo muito bem. Ai, Amanda, mas isso é muito difícil. Meu filho não vai conseguir memorizar. Tenta. Porque às vezes a gente se surpreende. E uma coisa também que eu queria falar, gente, é que se a gente não der a oportunidade dos nossos filhos adquirirem vocabulário, adquirirem ideias grandiosas, serem expostos a bons livros e não dizendo só livros. Livros com um entendimento mais avançado, com uma literatura mais robusta. Não apresente só aos seus filhos livros fáceis, livros de fácil leitura, livros divertidinhos. Não. Apresente aos seus filhos também livros com o entendimento que ele precisa raciocinar um pouco mais. Claro, devido às proporções, né? Mas, por exemplo, eu vi aqui umas palavras meio difíceis, não vou porque meu filho não vai entender. Tenta, sabe? Expõe os seus filhos a bons livros que tenham um vocabulário mais robusto, porque ele vai se acostumar com isso, sabe? É uma boa teologia. E aí, gente, um ponto que eu preciso falar sobre esse é porque eu não cheguei até o final, mas eu acho que todas essas perguntas aqui são... Tudo isso aqui é através da visão meio presbiteriana calvinista, entendeu? Então, se tiver alguma pergunta assim, às vezes tem algumas divergências, né, entre o calvinismo e o arminianismo, enfim. Pesquisem sobre, antes de comprarem, se essa é uma questão que faz muita diferença, assim, pra vocês. A gente usa aqui em casa. Esse aqui também é muito legal, eu nunca usei ele até o final. Eu tô falando, todos ali eu já fiz tudo, praticamente. Agora esse aqui eu não fui até o final, mas eu quis indicar ele porque eu acho ele muito legal. Inclusive eu tenho que ir até o final com ele, eu não sei por que eu não fiz ele todo. Mas ele é a história de um menininho chamado Oliver, inclusive. Meu filho do meio é Oliver, pra quem não sabe. Mas ele tá na casa do avô, e aí o avô, acho que dá o livro pra ele de salmos, enfim, começa a estudar os salmos com ele. E nossa, é bem legalzinho. E aí tem tipo, abordando mais sobre o tema, né? Então vai lendo os salmos, aí alguns é mais o salmo mesmo, não tem muita coisa, mas aí você vai estudando os salmos junto com seu filho. Eu achei bem legal. E aí no meio do livro aparece o avô de novo com o neto, enfim. É um livro bem legal pra estudar. Tem outro desse também que é Teologia, o nome aqui é maravilhoso. E tem um que é Teologia, que eu também quero comprar, porque me indicaram, falaram que é bem bom. E aí fica a indicação, se você tem vontade de estudar os salmos com seus filhos, esse é um bom livro. Chegando ao fim. O próximo, gente, é assim, uma grande indicação. Se seu filho tem 4, 5 anos, você vê que ele é mais assim, tipo assim, mais interessado e tal, leiam esses livros, gente. Até se ele não for tão interessado, leia também. A gente gosta de ler antes de dormir esse daqui, que é o Histórias Bíblicas para Crianças. São histórias bíblicas contadas por uma mãe a seus filhos. Eu recebi da editora Shema e eu confesso que no começo eu não li. Eu deixei ele na estante por um tempo. Depois a gente começou a ler e a gente falou, meu Deus do céu, como que eu deixei isso aqui na estante? É muito bom, gente, muito bom. É em ordem cronológica. E aí, ela escreveu, ela é esposa de um teólogo e ela fez da vida dela, o propósito da vida dela era escrever um material que fosse à luz da Bíblia, assim, bem bíblico, bem fiel às escrituras, e que contasse a história da Bíblia inteira para os filhos. Então é contado para uma mãe, para os seus filhos,
Gente, isso aqui é de uma riqueza. Assim, meus filhos sabem detalhes da Bíblia que eu não sei. Entendeu? Hoje de manhã eu tava lendo a história de Elias em Reis. E aí eu falei, baby do céu, esse Elias, ele era um cara muito diferenciado. Tipo assim, ele tava no topo de uma montanha, o rei mandou chamar ele, e ele tava no topo de uma montanha. E aí o rei mandou um soldado lá com 50 soldados, enfim, um cara lá enfim, da patrulha lá, sei lá como é que fala. Mandou um cara lá com 50 soldados pra falar com Elias, mandar ele descer do monte pra ir lá falar com o rei. E aí ele falou, você que é servo do Senhor, não sei o que, desce pra falar com o rei. E aí Elias fala, se eu sou o servo do Senhor mesmo, então que caia fogo do céu e consuma vocês. E aí caiu fogo do céu e consumiu o povo. Aí veio de novo mais 50. Eu não sabia dessa história, gente. É tão engraçado, né? A gente vive a nossa vida inteira na igreja, a gente estuda a Bíblia, mas tem várias histórias que a gente perde, assim. E aí eu falei, o meu filho mais velho estava na sala com a gente, e eu falei, baby, você acredita que aconteceu isso? Aí ele, acredito. Aí o meu filho mais velho falou, mamãe, a gente já leu essa parte, eu lembro dessa história. E eu fiquei, gente, que riqueza, sabe? É tão bom. E aí essa com certeza foi o Fred que leu, não foi eu, porque eu não lembrava. Mas isso é tão legal, gente, sabe? Eles pegam detalhes e eles absorvem de uma forma, assim, muito diferente da gente. Isso é muito rico. E aí, esse aqui são 3 livros. Ai, gente, se eu puder indicar também, assim, eu já tô indicando, né? Mas é porque eu queria que vocês tivessem todos e fizessem todos, porque é muito legal. Mas esse aqui não tem nenhuma ilustração, tá? É só escrito. Eu vou deixar o link, porque não é em qualquer lugar mais que você acha. Tem uma editora que comprou a Shemar. Então, eles estão vendendo agora só no site, eu acho, deles. Mas é muito, muito, muito bom, muito excelente. Eu indico pra crianças a partir de 5, eu acho, sabe? Eu lia com 4 e 2, mas eu acho que a partir de 5 tem um melhor proveito. Então, fica a indicação. O terceiro eu não achei onde é que tá, mas vai a indicação aí. Por último, eu deixei pra crianças um pouco mais velhas, que estão estudando a Bíblia mais profundamente. Esse aqui, a gente recebeu do autor, ele é Mapas do PH. E aí, basicamente, é um cara que faz essas artes, assim, bem legais, e ele mapeia a Bíblia. E eu achei muito legal, porque, por exemplo, números. Se você está estudando números, aí tem aqui, autoria, informações importantes, Cristo e números, o que tem a ver com Cristo, o livro de números, o objetivo do livro, o resumo do livro, o significado do nome, os temas principais. Então, se você está estudando a Bíblia, é muito legal você ter um material assim que vai resumir para você aquilo que você está lendo. Agora eu tô lendo Reis, inclusive acabei de ter ideia de usar, porque eu estou lendo Reis e é um livro assim bem mais denso, né? E aí, ó, o que aconteceu em Reis, o resumo, o objetivo do livro, a autoria, o que acontece, o significado do nome. Então, é muito legal. E aí tem toda a Bíblia. Eu guardo, assim, mais pra usar quando os meninos estiverem mais velhos e estiverem estudando a Bíblia por conta própria. Mas eu acho que eu também vou usar. Esses dias eu vi o Fred usando também. Então é uma coisa muito legal pra ter na biblioteca, assim. Que é o grande livro da história da igreja. Então conta. Esse aqui eu ainda não comecei a ler com os meninos, mas eu sei que é muito bom. A editora Trintas é muito boa. Então conta a história da igreja primitiva. Começando pelo começo, aí ele conta a história da igreja primitiva, aí tem realmente uma linha do tempo, gente. Um livro, ó, grande, então para as mães que querem investir. Tem um capítulo aqui que chama A Ciência e a Bíblia. Enfim, gente, isso aqui é muito bom mesmo. E esse aqui é o grande livro da história bíblica, então aquele lá é da igreja, esse aqui é da história da Bíblia. Eu vou ler só os capítulos, só as partes aqui pra vocês, ó. Da criação à Terra Prometida, a vida na Terra Prometida, de um reino a 2, exílio e retorno, o Messias e a Igreja Primitiva. Então isso aqui, gente, suco de pura teologia pra vocês. Então se vocês querem investir em uma boa biblioteca pros filhos de vocês estudarem mais profundamente, eu indico também. Inclusive, eu acho que eu tenho um cupom na Editora 30, se eu tiver ainda, eu vou deixar aí pra vocês. Se você ficou interessado no nosso curso de Cthulhu lá, né, que a gente aborda mais sobre o tema, o Fred traz aula específica pros maridos, é um curso bem legal e é bem baratinho, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem. E eu vou deixar os links dos livros aqui também embaixo, se eu achar todos, pra facilitar a vida de vocês também. Te vejo no próximo vídeo, um beijo e até lá!